Olá a todos, problema 82, capítulo 17. Então, uma viga uniforme de 50 kg, a viga está aqui no chão, vai de A até B, considerado uma barra fina, então veja que o enunciado já vai nos dando dicas para a solução. Está estendida no solo quando o homem exerce uma força de 300 newtons na corda, a qual passa por um piso liso C, pino liso, desculpa, não tem atrito aqui. Determine a aceleração angular inicial. Palavra importante essa, inicial, da barra, da viga. Também determine as reações verticais e horizontais sobre a viga em A, considerado um pino. Então veja que tem várias informações importantes aqui. Barra fina, então eu já vou pegar lá na tabela. Está estendida no solo, então é zero o ângulo aqui, é horizontal. É pino liso, não tem então a força de atrito aqui. Aceleração angular inicial, isso é bastante importante. E reações verticais e horizontais sobre a viga em A, considerado um pino, então rotação em torno de um ponto. É isso? Então não é movimento plano geral, é mais simples, é rotação em torno do ponto A. Aqui é que esse problema caiu várias vezes já, né, em prova, em lista. É um problema, eu gosto muito de trabalhar com ele. E as pessoas acabam tendo dificuldade, por quê? Porque não desenham, não fazem o diagrama. É o típico exercício, né, que se fizer o desenho corretamente, depois fica bastante simples, mas o desenho costuma dar alguns problemas. Então, movimento em torno de um ponto fixo, rotação em torno de um ponto, eixo fixo. Quais são as equações que teremos lá? Força normal, se eu tenho um ponto fixo, né, é melhor, é mais simples eu trabalhar com um eixo coordenado normal e um tangencial. Aceleração tangencial, dado pelo alfa r g, onde r é o ponto do centro de gravidade até o ponto de interesse onde eu quero calcular, onde se dá a rotação, né? Então, somatório da força normal, força tangencial e o somatório de momento, que eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer o somatório de momento em torno do ponto que ocorre a rotação ou em torno, mais tradicional, em torno do centro de gravidade da estrutura. Vai depender o que é mais conveniente para a gente. Vamos ver o que é o exercício, como o exercício se apresenta e a gente escolhe uma das duas maneiras de fazer. Então temos aqui a barra, forças externas que atuam nessa barra. Peso atuando no centro de gravidade. Uma barra uniforme vai atuar no centro dela o peso dessa barra. Força, está ali o desenho. Costuma dar muitos problemas, né? Se eu for pegar todas as vezes que esse exercício caiu e muitas vezes a pessoa não consegue nem chegar que a força atuando aqui é 300 newtons. Gente, é uma corda, está tracionada. A tração é a mesma em toda a corda. Então é 300. Mas as pessoas vão falar, mas não foi dado esse ângulo aqui. Não precisa, não foi dado, tudo bem, não precisa, eu preciso só desse aqui. Porque eu quero saber como que essa força é transmitida para a viga, mas qual ângulo aqui, tanto faz, se o cara estivesse puxando aqui de baixo, estivesse puxando aqui, a tração ou a tensão na corda é a mesma, 300 newtons. Então, meu diagrama de corpo livre entra aqui sim, esse ângulo é importante. 300, que mais? Tem as reações no ponto A, tem a reação em AX, AY e as dimensões. Então é assim, no diagrama de corpo livre, como sempre, eu coloco o que eu preciso. Eu preciso das forças externas e das dimensões necessárias. Acabou, meu diagrama de corpo livre está pronto dessa maneira. Ele vai ser igual ao diagrama cinético. Eu escolho um eixo, né? Então normal tangencial, a gente já viu que vai ser feito com relação às coordenadas normais e tangenciais, né? Coloco dessa forma, uma vez que vai rotacionar em torno do ponto A aqui. Fica bom fazer normal e tangencial assim, facilita, né? Nosso diagrama cinético, eu tenho o ponto A, ponto em torno do qual a rotação vai se dar. Tenho
a distância do ponto de rotação até o centro de gravidade da estrutura, centro de gravidade da viga, eu vou ter massa vezes a aceleração na direção tangencial, e a gente já viu como calcular a direção tangencial, é alfa vezes o R aqui é 3, então alfa vezes 3, a massa da viga é 50. A aceleração normal, a gente vai calcular, né, que é a velocidade ao quadrado vezes o raio. Aqui já está o valor, né, deveria estar só a velocidade angular ao quadrado, depois a gente determinaria. E a rotação da viga, que é dado pelo momento de inércia polar vezes a aceleração angular. Então essas são as acelerações do nosso diagrama, acelerações vezes massa, né, em vez do momento de inércia, do centro de gravidade da estrutura para o nosso diagrama cinético. Com isso eu tenho todas as informações do diagrama cinético. Então agora eu posso efetivamente ir lá para as equações. Então o R é 3, a gente já viu. Agora eu preciso daquela informação que foi dada lá. Então, a aceleração angular eu não sei. Precisarei determinar. É justamente o que está sendo pedido. Velocidade angular inicial. Isso é muito importante. Então, essa viga ela estava em repouso. No instante inicial, eu entendo como sendo imediatamente após a aplicação da força pelo homem. Imediatamente após a aplicação da força, a velocidade angular é zero. Então perceba que a força, a aceleração é imediata. A velocidade, o deslocamento, eles precisam de um tempo para ser integrada, né? Eu vou ter que integrar essas acelerações no tempo para eu poder descobrir essas velocidades e acelerações. A aceleração ou força precisa atuar durante alguns instantes para que eu efetivamente tenha uma velocidade angular. Então a velocidade angular inicial é zero, aquela viga está parada no chão. Imediatamente no instante que o homem aplica a força, a velocidade ainda é zero. Depois de alguns instantes, essa força, que essa sim é imediata, vai atuar e vai causar uma velocidade angular. Isso é muito importante, essa dedução. Com isso, agora eu posso calcular a aceleração normal, que é ômega ao quadrado, né? Estava escrito já aqui no nosso diagrama cinético, né? As etapas foram puladas aí, né? Então é zero, porque eu considero, né? Porque é o instante inicial, a velocidade angular é zero. A aceleração normal, o R, que é a distância do raio até o ponto onde ocorre a rotação, é 3, o alfa eu quero determinar. Momento de inércia para uma viga. Veja, agora aqui eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu calculo o momento de inércia em torno do ponto de rotação ou em torno do centro de gravidade. Se eu calcular o momento de inércia em torno do centro de gravidade, quando eu for fazer o somatório de momentos aqui, eu tenho que incluir as reações de apoio, tenho que incluir as reações de apoio causando momento no ponto, no centro da viga. Então é mais conveniente que eu calcule, não tem problema nenhum, até sugiro que calculem, né, como treino, o momento de inércia em relação aqui a esse ponto, centro de gravidade, e façam dessa maneira. Mas vamos calcular aqui em torno do ponto A, que é o nosso ponto em torno da rotação. Daí lá daquela tabela que já foi apresentada no exercício anterior, né, que está também no material do capítulo, eu vejo que para uma viga, uma barra fina, uma barra delgada, o momento de inércia polar em relação à extremidade aqui é 1/3 da massa comprimento ao quadrado. Eu tenho a massa, tenho o comprimento, então eu tenho que o momento de inércia dessa barra em relação ao ponto A, 600 kg/m². Maravilha. Então vamos para os somatórios aí. Somatório de momento, então veja, eu fiz em torno do ponto A, vamos calcular somatório de momento em torno do ponto A.
Quais forças externas geram momento no ponto A? Eu tenho peso, eu convencionei que anti-horário é positivo. Eu tenho 300, duas componentes. A componente vertical gera um momento, com esse braço aqui de 6 metros. Componente horizontal passa pelo ponto A, não gera momento. Então, 300 vezes o seno de 60 vezes 6, menos o peso vezes esse braço de 3, igual ao momento de inércia em torno do ponto A, 600 vezes a aceleração angular. Uma equação, uma incógnita. Daqui eu saio, já determino, né, que a aceleração angular inicial para essa situação é de 0,1456 radianos por segundo ao quadrado. Então veja que as escolhas corretas aqui fizeram com que eu não tivesse que resolver um sistema. Ah, mas como que eu saberia o que? Eu posso dizer que eu quisesse fazer primeiro o somatório das forças em x e y. Tudo bem, não tem problema, só que você iria chegar num sistema, daí teria que resolver um sistema, daria tudo certo, não tem problema. Nesse caso nem precisaria, todas as equações são independentes, mas não fiquem com essa preocupação. Qual que eu devo fazer primeiro, somatório de forças, de momento? Vá fazendo, a pior das situações vai chegar no sistema, daí resolve o sistema e você tem todas as variáveis. Somatório das forças na direção normal, então a nossa direção normal está nesse sentido, eu pego na direção normal como sendo positivo. Forças externas que atuam na direção normal, eu tenho menos AX, eu tenho, aqui não tem componente, eu tenho a força 300 aqui, então vai ser 300 cosseno, né? Cosseno. E no diagrama cinético eu tenho aqui zero, né? Porque é 50 vezes o ômega ao quadrado, que é zero. Então também uma equação, uma incógnita, ficou bem tranquilo. A reação no ponto A para que ocorra essa situação, para essa força aplicada à corda, é de 150 newtons. Somatório das forças na direção tangente agora, né? Na direção tangente agora eu vou ter a reação aqui em Y. Agora eu vou ter o peso e vou ter a componente da força F, né? Seno de 60 vezes 300. Positivo, né? O peso para baixo, a componente da força para cima. Aqui eu tenho, né? Veja que aqui eu já tenho o valor da aceleração, aquilo que eu comentei. Se eu tivesse feito em outra ordem, eu não teria esse valor aqui, e daí eu não conseguiria resolver diretamente, porque eu teria duas incógnitas, mas bastaria resolver o sistema e eu acharia o valor dessas variáveis. Aqui, como eu já resolvi, já sei alfa, então eu já coloco direto que é 50 vezes alfa, que eu sei quanto vale, vezes o braço aqui, 3, e dá então uma incógnita, uma equação, uma incógnita. A reação de apoio no ponto A, 253 newtons. Com isso eu tenho todas as variáveis que foram pedidas no problema. Procurem entender, resolvam de forma diferente o problema. É um problema que parece simples quando eu vejo a solução dele. Tem outros exercícios na lista, né, próximos desse. Sugiro fortemente que resolvam. São exercícios bons. Aqui a consideração mais importante, talvez mais fácil da gente esquecer, era essa consideração da velocidade angular inicial igual a zero. Tem vários exercícios que abordam essa temática lá, né, onde você tem uma aceleração, mas como ele falou inicial, daí estava em repouso, é alguma coisa que vai começar a cair, alguma coisa do tipo, então a velocidade, seja linear ou angular, ainda é zero para a condição inicial. Maravilha? Então tentem fazer outros exercícios próximos desse. Qualquer dúvida, mandem no Moodle. Maravilha? Grande abraço, até mais.